Paz seja com todos, caros acompanhantes do canal Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Eu, Samuel Cordeiro, e o irmão Jefferson. Hoje vamos falar de um tema muito debatido em nossos dias, principalmente por causa das igrejas pentecostais. Vai ser contigo, irmão Jefferson, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o dom de línguas. Meu irmão Samuel, paz seja convosco a todos os nossos acompanhantes, todos sejam bem-vindos a esse estudo. Vamos tentar aqui dar uma resumida neste tema, se não ficar bem claro a posição que nós estamos lhe trazendo aqui, você possa entrar em contato conosco e até conversar conosco pessoalmente, se for da tua vontade. Teremos o maior prazer em recebê-los. Então é muito importante esse tema nos dias de hoje e principalmente no meio evangélico, onde muitos aí acham que falar em línguas é muito mais importante do que outros dons. Ele também é um dom importante, mas a Bíblia relata que é um dos menores dons, então um dom que edifica a si mesmo. Então é um dom edificante mais para si e não tão edificante assim para a igreja. Então vamos trazer hoje, à luz das Escrituras, aquilo que é importante nós entendermos com este relato das línguas, chamada ali línguas estranhas. Então, irmão Jefferson, vamos começar a leitura no Evangelho de Marcos 16, capítulo 16. E eu vou pedir para você ler o 16 e o 17. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então, irmão Jefferson, nós iniciamos com esse versículo porque é claro, foi profetizado pelo próprio Jesus que realmente o falar em línguas seria também um sinal do Espírito Santo. Tanto é que ele diz, primeiro aquele que crer e for batizado. Então, o que crer, então ele fará esses sinais, irmão Jefferson. E claro, aí não há dúvidas que sim está incluído a língua estranha. Justamente, e tanto que fala para o futuro, expulsarão demônios, falarão novas línguas, com algo tio no final. Então, tudo para o futuro. Então, ele crê, é batizado e aí recebe os dons do Espírito Santo. Que inclusive é feita pela imposição de mãos após o batismo. Você pode conferir numa breve leitura ali em Atos dos Apóstolos. Mas então, irmão Jefferson, nós já começamos sabendo que sim, aqueles que forem batizados e aqueles que creem, sim, poderão falar em línguas, assim como também poderão expulsar demônios e fazer ali outros sinais com relação ao poder dado através do nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. Então, irmão Jefferson, agora vamos fazer uma leitura em Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, o verso 4, para nós entendermos um pouco mais sobre uma passagem que é muito utilizada para defender o tipo de culto em que se é utilizada a suposta língua estranha no meio pentecostal. Então, irmão Jefferson, que diz lá Atos 2, verso 4? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, irmão Jefferson, vamos começar a falar um pouco sobre esse tema, porque hoje em dia, nas igrejas, é muito ensinado que você só vai ter o Espírito Santo, você só é batizado com o Espírito Santo se você falar em línguas estranhas. Primeiro, que o batismo ele é nas águas, então o Espírito Santo ele vem através da imposição de mão, é uma coisa que está totalmente ligada à outra. Então, a partir do momento que você é batizado nas águas, através da imposição de mãos, de um presbítero ou alguém capacitado segundo a palavra de Deus, aí sim você recebe o Espírito Santo. E, irmão Jefferson, que era a primeira pergunta que eu faço a você, e até aos ouvintes também, o que estava ocorrendo naquele período ali em Jerusalém? E outra pergunta, está escrito nas Escrituras que aqueles apóstolos estavam prestando um culto a Deus? Então, ali eles estavam reunidos para uma festa, para uma festa bíblica chamada Festa de Pentecostes. Então, era um mandato que se reunissem ali, de ano em ano, judeus que tinham condição de participar para essa festividade ali, segundo o calendário determinado, o calendário hebraico determinado lá, as festas de Pentecostes. Então nós vemos que primeiro eles estavam em Jerusalém, onde era uma data que várias pessoas passariam por ali, não só judeus, mas todos simpatizantes da religião judaica. E os apóstolos, até para obedecer à ordem de Jesus Cristo,
eles ainda estavam em Jerusalém, aguardando, né, a promessa do Consolador que Jesus havia prometido a eles. Então, irmão Gerson, aí fica claro, primeiramente, que não há registro na Escritura que eles estavam em culto. Então, o primeiro argumento de que esses cultos onde várias pessoas falam em línguas ao mesmo tempo, esses cultos onde há gritarias, né, vamos usar o termo claro aqui sem enfeitar, onde essas gritarias, onde essa bagunça de várias pessoas falando em línguas estranhas, ela não procede biblicamente, segundo o apóstolo Paulo, né, nós vamos ler daqui a pouco. Mas, irmão Gerson, então, esse argumento de que se é autorizado a várias pessoas falarem ao mesmo tempo, né, essa bagunça durante um culto é autorizado segundo essa passagem, ela acaba caindo por terra, né, irmão Gerson, primeiramente porque eles não estavam em culto. Então, ali, conforme nós vamos ver, irmão Gerson, era somente um sinal, aquele momento, para que todos aqueles homens que estavam em Jerusalém pudessem ser enguiçados ali ao ouvir o apóstolo Pedro, né? Justamente, irmão Samuel, e tanto que a Bíblia fala aqui, ó, no verso 5, em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Então, ali tinham judeus e varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Então não era um culto, era uma festividade onde os judeus e religiosos, digamos assim, que vinham, então essa parte que diz varões religiosos não eram aqueles que entravam ao judaísmo, eles não eram judeus de sangue, mas adotavam o judaísmo da época como sua religião, então ele cumpria esse preceito bíblico da festa de Pentecostes. Inclusive, né, isso é provado no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 46, que diz assim: pois eles ouviam os não-judeus falarem em língua estranha e louvarem as grandezas de Deus. Aí então Pedro disse, né? Aí começa o discurso do Pedro. Então, pois esses que não eram judeus, eles ouviam ele falar aquelas línguas, né? E essas línguas louvavam ali as grandezas de Deus. E, irmão Gerson, também é dito que cada um escutava segundo a sua língua, né? Segundo a língua das nações. Então, o que nos mostra que justamente o que aconteceu ali, primeiro, não era um culto em adoração a Deus, e segundo, irmão Gerson, aquilo ali, como eu já disse, né, foi um sinal a esses homens que a partir do momento que eles entendiam cada um em sua língua, então eles começaram a ouvir que eles estavam falando das grandezas de Deus, né? E essa curiosidade permitiu ali que o apóstolo Pedro fizesse um discurso, irmão Gerson, e naquele dia, irmão Gerson, a Bíblia fala que alguns irmãos foram batizados, não é isso? Justamente desceram ali muitas almas ao batismo, então foi através dessa pregação de Pedro, falando ali das grandezas de Deus, falando de Jesus Cristo, que ele era o Messias prometido, não somente para Israel, a gente entende que ele veio primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas também seria ali determinado a todos os homens, que a Bíblia fala que em adoração ali, em espírito e em verdade, eles adoravam ao Deus do céu, que não era nem no monte, a Bíblia fala, Jesus falando, nem no monte, nem em Jerusalém, mas Deus procura em todos os lugares varões ali, homens, mulheres que adorem em espírito e em verdade. Então é interessante nós notarmos isso, que ali começou-se a pregação e muitos ali, eles ouviam nas suas línguas. Pedro falava na língua dele e as pessoas escutavam ali nas suas línguas. Então não tinha pessoas de várias nações ali. Então a Bíblia cita partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, Cirene e forasteiros romanos. Então, como fala, forasteiros romanos eram os prosélitos, aqueles que adotavam a religião judaica como sua. Então, né, nós já vemos por aí que essa argumentação de que a Pentecostes era um culto que permitia que tantos homens falassem línguas e aquela bagunça, né? Tanto é que os homens, para ouvirem ali das ruas, claro que os apóstolos estavam falando em voz alta, né, essas mensagens que esses homens entendiam cada um em sua língua. Então, claramente, não era um culto, até porque o apóstolo Paulo, né, vai nos ensinar como proceder durante um culto, né, e o linguajar do apóstolo Paulo, né, o que ele pensava, o que ele aprendeu, era a mesma coisa que outros apóstolos também ensinavam. Se não era a mesma coisa, então não era a igreja de Deus, né, porque nós sabemos que um dos princípios da fé da igreja de Deus é ter o mesmo parecer, né, ter uma mesma doutrina e o mesmo entendimento.
Mas, irmão Jefferson, agora vamos falar um pouco sobre a questão que muitas igrejas, durante seus cultos, né, elas esperam que as pessoas falem em língua estranha para depois confirmar ali que ela foi batizada supostamente com o Espírito Santo, né? Termo esse que nós não encontramos separado ali do batismo das águas, como eu já disse, né, irmão Jefferson? Primeiramente, ao batismo das águas e depois a imposição de mãos. Isso nós podemos confirmar aqui na próxima leitura, que eu vou pedir para o irmão Jefferson ler para nós. Atos 19, verso 6, vai falar ali um pouco do apóstolo Paulo, aqui, o que ele fez após o batismo na água de algumas pessoas, especificamente de 12, né? Então vamos ler ali todos, Atos 19, verso 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Então, irmão Jefferson, aí está claro que, primeiramente, você num culto, no momento de cântico, de oração, segundo a Escritura, não há referência que você receba o Espírito Santo dessa forma. Irmão Jefferson, o que a Bíblia nos ensina é que Paulo, ou seja, um homem revestido do poder, considerado apóstolo, ou seja, com autoridade bíblica, ele impôs as mãos, ou seja, ele serviu de intermédio, né, para aqueles batizados, né, os novos batizados, e só após isso eles começaram a falar em línguas. E, irmão Jefferson, o que isso ensina para nós? Que os dons é para aqueles que crerem, aqueles que obedecem à palavra dos apóstolos. Então, se está de acordo com as Escrituras, ele recebe os dons. Não somente falar em línguas, eles também profetizavam, como a Bíblia diz e como foi o verso que eu acabei de ler aqui. Então, não é proibido falar em línguas, mas ele tem ali a sua decência, digamos assim, ele tem o seu normal de falar em línguas. Então, nós da igreja de Deus, nós não proibimos, como a Bíblia diz, nós não proibimos que se fale em línguas, mas que haja uma ordem e uma decência ali no culto. E nós entendemos que o falar em línguas é para aqueles que creem. Primeiro, eles creem que Jesus é o Messias, creem no reino milenar messiânico, creem em toda a pregação de Jesus e dos apóstolos. E depois a eles recebidos os dons, mas antes tem o batismo para o arrependimento, a crença nas Escrituras, aí assim recebe os dons, não somente um dom, mas vários dons. Lembrando, né, reforçando aqui que somente após a imposição de mãos. Antes disso, né, segundo a Escritura, o Espírito Santo não vem fazer esta maravilha, né? Inclusive, onde há relatos no próprio livro dos Atos dos Apóstolos daqueles que eram batizados por João. Inclusive, eles eram batizados no Monte Jefferson, mas a Bíblia diz que eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo, né? Não havia lhe imposto as mãos, eles já tinham recebido o batismo, mas não haviam lhe imposto as mãos ali para receberem o dom que vem do alto, o dom que vem de Deus. Então, é o batismo e a imposição de mãos, como o irmão Samuel ali falou. Agora vamos ver os requisitos para o falar em línguas durante um culto, porque aqui nós falamos, né, primeiramente do Pentecoste, onde não está escrito que eles estavam em cultos. Inclusive está escrito sim que era uma festa de Pentecostes, né? E eles, os apóstolos, por serem judeus, então eles estarem nas festas não é nenhum problema, né? Porque eram judeus. E, irmão Jefferson, aqui nós vemos Paulo também, que ele impôs as mãos após o batismo e essas pessoas falaram em línguas, né, e sobre o evangelho do reino de Deus, e também não estavam durante um culto. Agora vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre isso durante o culto, que é o que importa muito para nossos dias. Então, irmão Jefferson, vamos ler 1 Coríntios 14, versos 27 e 28. Então está escrito aqui, e se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Então, aí é muito interessante o que o apóstolo Paulo nos ensina, irmão Jefferson. Primeiramente, ele fala que no máximo 3 pessoas, isso, né, irmão Jefferson? No máximo 3. E outro requisito, irmão Jefferson, é que haja intérprete. E fica a pergunta a todos que estão acompanhando o vídeo. Se em um culto, local de culto, várias pessoas falam em línguas que ninguém entende e não há intérprete, como é que ficam as palavras do apóstolo Paulo? Irmão Jefferson, o que você acha disso? Quem ali está sendo edificado pelo falar em línguas se não há intérprete? Então a Bíblia é clara que em falar, se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando no muito 3, e por sua vez.
cada um fala, diz a Bíblia. Por sua vez, não todos falam ao mesmo tempo, e haja intérprete. Se não há intérprete, não falar em línguas, qual o motivo de falar em línguas? Então, um fala e o outro ouve. Então, é dois. Ou, no muito, um fala e os outros dois ouvem. E que haja intérprete. Então, é interessante falar em línguas. Muito interessante. Mas, segundo Paulo, que haja intérprete. Então, seja tudo como nós sempre falamos nas nossas reuniões, que haja ordem e decência no culto. Inclusive, né, para quebrar ainda mais esse paradigma, nessa imagem de que somente quem fala em língua estranha tem o Espírito Santo, eu farei uma leitura breve aqui da primeira carta aos Coríntios ainda, verso 12, a partir do verso 8, que diz assim: para uma pessoa o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa o mesmo Espírito dá a fé, e para outra dá o poder de curar. Uma pessoa recebe o Espírito de poder fazer milagres, outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade de fazer a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os dons que não se vêm dele, ou seja, né, o dom do discernimento. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar línguas estranhas, e para outra ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Então, o irmão Jefferson aqui, ele fala para nós que há vários tipos de dons, e que para uma pessoa o Espírito dá um, e para outra pessoa ele dá outro. Então, irmão Jefferson, se a pessoa não fala em línguas estranhas, porém ela tem o poder, através do Espírito, de curar, não seria esse o mesmo Espírito que opera um no outro? Será que somente aquela pessoa que fala em línguas realmente recebeu o Espírito Santo, segundo a Escritura e essa passagem? Não, irmão Samuel, então nós notamos que o mesmo Espírito, a própria Bíblia fala, o mesmo Espírito lhe dá dons às pessoas. Então, nós entendemos que não é somente falar em línguas você tem o dom do Espírito Santo. Tem outros dons que o Espírito Santo te dá. Se você não fala em línguas estranhas, não tem, muitas vezes na tua igreja não tem a necessidade de falar em línguas estranhas, mas você tem outro dom, entre eles o dom da fé, que a Bíblia nos diz. O dom da fé é praticamente o primeiro dom que vem ao cristão, ao crente, aquele que acredita que Jesus é o Messias e que ele implantará seu reino aqui na terra. Então é o primeiro dom, o dom da fé. E depois vem outros dons. Então a Bíblia é clara em dizer a nós que o Espírito Santo dá os dons conforme a necessidade da igreja. É muito importante nós atentarmos para isso. Não precisa em todo culto você estar lá fazendo uma gritaria, falar línguas que supostamente são estranhas, mas não tem ali um intérprete. Para que falar essas línguas? Só para mostrar que você tem o Espírito Santo? Então o Espírito Santo ele é mostrado em muitos outros dons. E muitos outros dons aqui, como o irmão Samuel falou, discernir o Espírito, profecias, maravilhas, operação de maravilhas, aqui a Bíblia fala, os dons de curar. Então, aqui a fé, como eu citei aqui, então é muito interessante, a palavra da ciência, a palavra da sabedoria. Então, tudo é dado pelo mesmo Espírito. Então, o mesmo Espírito, ele opera maravilhas em nós, ele faz com que nós sejamos pessoas firmes, principalmente na palavra de Deus, que nós venha a ter o conhecimento das Escrituras, como o apóstolo Paulo aqui está nos ensinando. É muito importante nós analisarmos ponto a ponto das Escrituras para nós não incorrer em erros. Pegue sua Escritura, essa passagem, pergunte ao seu pastor por que o apóstolo Paulo diz no máximo 3 e que haja intérprete, e o porquê que na sua igreja várias pessoas ao mesmo tempo sem intérprete. Aí você escolhe se vai ouvir ao apóstolo Paulo ou se vai ouvir aí o pastor da sua congregação, né? Nós falamos igrejas aqui, mas na verdade, né, a igreja é o corpo de Cristo e corpo só há um. Há só um corpo de Cristo, né, a mulher, e há apenas uma prostituta que é a mãe de todas as outras, né, tem suas filhas. Então, o termo igreja que nós usamos só para fácil entendimento, que nós estamos falando aí das filhas de Babilônia, né? Assim, as congregações e que usam o nome do Senhor Jesus, né, de forma totalmente diferente do que a Bíblia ensina. Irmão Jefferson, outra passagem para nós confirmarmos isso, vou pedir para você ler 1 Coríntios 12, verso 28 ao verso 30. 1 Coríntios 12, do 28 ao 30. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, e em segundo lugar profetas, em terceiro doutores,
depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagre? Têm todos dom de curar? Falam todas diversas línguas? Interpretam todos? Então, irmão, já aceita claro que se um dos irmãos não fala em línguas, não deve se pensar mal do irmão que ele não há o Espírito Santo nele, né? Pode ser que o irmão tenha uma grande sabedoria, um dom de sabedoria, um dom de discernir espíritos, irmão Jefferson. Ou língua estranha não quer dizer, não quer confirmar absolutamente nada ou garantir que uma pessoa tem ou não o Espírito Santo de Deus, né? Justamente, e o apóstolo fala, portanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, ali muitas vezes você não tem o dom de falar em línguas, mas você tem o dom ali de outras coisas que são importantes para a igreja. E o falar em línguas, ela edifica tanto a igreja quanto quem está ouvindo. Então, e tanto aquele que não entende ainda a mensagem do Evangelho, ele é um dom para aquele que não crê. Então, os dons de língua é dado para anunciar o Evangelho, como nós já lemos ali em outras passagens. Nós já lemos em Atos, ali, outras passagens, quando Pedro estava falando, e os irmãos que estavam ali, os irmãos que vieram para aquela festa, eles escutaram nas suas línguas. Então, eles escutaram nas suas línguas o quê? Eles escutaram a palavra do Evangelho de Cristo, a mensagem de salvação. Se muitos, em sua denominação religiosa, falam em línguas e não edifica a denominação religiosa, ali não é uma operação do Espírito Santo. Lembrando, né, que sempre o dom de línguas, reforçamos aqui, ele é acompanhado pelo dom do intérprete, né? Então, se há quem entenda aquela língua, também quem interprete, né? Porque senão, irmão Jefferson, se eu falar uma língua que você não entende, eu vou estar falando o mesmo que nada para você, né? Assim como para qualquer pessoa. Então, para isso que serve o dom de línguas, né? Para edificar toda a igreja, né? Inclusive, nós vamos ver ali que o dom de línguas é um sinal mais para os infiéis do que para os fiéis. Mas isso a gente vai ler um pouco mais para frente, porque antes gostaria de ler aqui 1 Coríntios 13, verso 1, que diz: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e no céu, mas se não tivesse o amor, as minhas palavras seriam como um som de um gongo, ou como um barulho de um sino. Ou seja, primeira coisa, né, para ter os dons do Espírito Santo, a primeira coisa que se deve ter é aquele amor que Cristo ensinou, né? Porque se a pessoa fala em língua estranha, mas ela não cumpre ali o mandamento de Deus, o amor, às vezes ela não tem a compaixão com o seu próximo, né? Às vezes ela degrina a imagem do próximo. Então aí nós devemos desconfiar, porque o dom de Deus, né, no Gerson, ele justamente se manifesta onde há santidade, né, onde há obediência aos mandamentos de Deus. É muito importante isso que o irmão Samuel leu e comentou, que os dons são dados àquele que primeiramente tem o amor. Então, se você não ama seu próximo, a Bíblia diz: amarás a Deus a quem não vê. Se você não ama teu próximo, a quem vê, amarás a Deus a quem não vê. Então, os dons é dado primeiramente àquele que tem amor. Tem amor pelo seu próximo, amor pela sua família, pela sua comunidade, amor ali pela sua congregação. Então, aí, esses recebem os dons. Então, é interessante nós notarmos essa passagem que o irmão Samuel aqui leu. Inclusive, irmão Gerson, vamos ler aquele versículo que eu citei, né? 1 Coríntios 14, verso 22, se você puder fazer a leitura para nós. 1 Coríntios 14, verso 22. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Então, irmão Gerson, fica claro, né, que o dom de línguas ele é para levar a mensagem para os infiéis, é um sinal, né? Assim como foi, agora reforçamos, né? Lá em Pentecostes, como nós dissemos aqui, comprova, foi um sinal. E aqui o irmão Gerson confirma que o dom de línguas é um sinal principalmente para o infiel, né? Para aquele que ainda não crê. E que maior é o dom de profecia, justamente porque ele edifica a igreja, né? Justamente. Então, nós notamos em todas as Escrituras que quando é trazida uma mensagem, é trazida na língua da pessoa. A pessoa entende aquela mensagem que é trazida. Então, vemos isso no Antigo Testamento, quando os anjos de Deus traziam uma mensagem ali às pessoas de Israel, a juízas, também depois a profetas, eram trazidas a mensagem na sua língua. A mensagem para a salvação de um povo, a mensagem ali da revelação das Escrituras, a revelação propriamente ali de uma profecia,
e depois também foi trazido a revelação ali em Atos 2 de Pentecostes, aqueles irmãos que estavam ali congregando ali naqueles dias, fazendo ali a sua festa, como a Bíblia manda, também foi trazido nas suas línguas, eles entenderam nas suas línguas. Então, eram palavras para aqueles que não acreditavam ainda, aqueles que eram infiel à palavra de Deus. Então, né, sendo assim, agora vamos ler aqui o último versículo, né, para encerrarmos. Eu farei a leitura aqui, 1 Coríntios 14, verso 5, que diz, apóstolo Paulo falando aos Coríntios, né, eu gostaria que vocês todos falassem línguas estranhas, mas gostaria ainda mais que tivesse o dom de anunciar a mensagem de Deus. Porque quem anuncia a mensagem de Deus tem mais valor do que quem fala línguas estranhas, a não ser que esteja ali alguém que possa interpretar o que está sendo dito, para que toda a igreja seja ajudada espiritualmente. Então aí, né, irmão Jackson, fica aí reforçado, né, a palavra do apóstolo Paulo sobre a importância do dom de língua, né, mas principalmente a importância também ali de anunciar a mensagem, né, de trabalhar com o evangelho, não tanto pensando, né, nos dons, mas também pensando ainda mais em expandir esse evangelho. E os dons de línguas, assim como os outros dons, irmão Jackson, são ferramentas para que isso possa ser possível, né? É importantíssimo receber os dons. E como nós já falamos aqui, é importantíssimo, muito antes de receber os dons, você primeiro ter o amor. O amor pelas pessoas, o amor pela comunidade, e que você tenha o discernimento do que são esses dons. Então, nós trazemos aqui por o irmão Samuel, para vocês, uma mensagem sobre as Escrituras, da interpretação do que é línguas estranhas ou o dom de línguas, como você melhor entender. Se acaso não ficou claro a nossa interpretação aqui, o nosso estudo, você pode entrar em contato conosco. Claro que, mais uma vez, falamos que é um estudo bem resumido, levando em consideração o tempo que nós temos e o tempo que também vocês têm para assistir nossos vídeos. É muito importante levar em consideração isso. Então, nós resumimos muito bem aqui o tema, o máximo possível para que fique melhor entendido. Mas, reforço mais uma vez, se você não entendeu, entre em contato conosco. Importante ressaltar, né, que os dons, não só como de língua, mas os outros dons, eles só vêm ao fiel após uma passagem muito grande ali sobre da sua vida, né, estudando a palavra de Deus, crendo na palavra de Deus, sendo batizado no verdadeiro batismo, não em qualquer batismo, e após a imposição de mãos também. Então, se você quer saber um pouco mais sobre o verdadeiro batismo, tem um vídeo aí no nosso canal, basta você clicar e acompanhar aí o que é o verdadeiro batismo, né, e a forma correta de se batizar. Porque se alguém não passa pelo batismo, se alguém não obedece os mandamentos de Deus, então um dom que esteja agindo ali, ele não provém de Deus. Sabemos, né, irmão Jefferson, que nem só Deus dá dom aos homens, né? Sabemos também que há outras forças espirituais que também operam prodígios, né, aí no meio dos homens, então devemos ter muito cuidado com isso. Mensagem final aqui, né? Então, irmão Jefferson, creio que é isso, aí já me despeço de você por aqui, né, e estamos aí prontos para o próximo vídeo. Meu irmão Samuel, peço aí que nos acompanhe nos próximos vídeos e que possa destacar aí nosso canal aos demais da sua família, aos demais da sua fé, até mesmo ao seu pastor, seu líder religioso, seja como ele seja chamado aí, você possa passar para ele esse vídeo e, muito importante aí, deixar seu like e, se possível, aí tua inscrição também. Desde já agradeço a todos pela oportunidade aqui de passar esse estudo e peço a vocês que estejam nos acompanhando em próximos estudos. Então, é isso que eu tenho para vos falar. Paz seja convosco. A paz seja com todos e até o próximo estudo.